Sim. Mas na Cabala explica desta forma. A gente entende a matriz das coisas para justamente entender como as coisas vão crescer. Se você consegue entender o DNA, você consegue manipular o resultado. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal! Estamos aqui hoje para falar de um assunto que a gente ainda não abordou aqui no Tribe Zen em todos esses 170 e tantos episódios. Pela primeira nesse momento, vez, hein? Né? Vamos falar. É um conhecimento profundo, interessantíssimo e mais o que brotar nesse papo, né? Que a gente vai falar sobre Cabala hoje, né? E olha, você quer saber mais uma chave? A gente tava falando sobre 72, né? Esse é o episódio 172. Olha aí. Não, tá muito conectado. Estamos sendo vigiados. E aí, apresente quem estará conosco hoje para trazer esse conhecimento. Para esse papo, a gente tem aqui a Diana Mota. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui. A gente tá muito feliz, assim, foi uma conexão que, desde quando a gente se conectou com o seu conteúdo, assim, a gente sentiu, assim, um refinamento, uma coerência, e sinto que você tem muito a acrescentar para os nossos ouvintes, então gratidão pelo seu tempo, viu? Obrigada, eu. Que legal por essa conexão. E a gente tem uma tradição aqui também, né? Temos ritos, tradições aqui no Tribe Zen, que é a gente fazer esse brinde com um cacauzinho no começo. Que delícia! Muito Saúde! bem. Saúde! Pro pessoal que tá em casa, que quiser consagrar um cacauzinho, né? Hoje eu trouxe um cacauzinho aqui pra gente, que ele tá simples, assim, é só água e cacau 100%. E o cacau 100%, ele tem uma questão que ele tem um amargor, né? E o amargo, às vezes a gente tenta evitar o amargo na vida, né? E a gente tava assistindo esses dias aquele episódio da Última Ceia de Jesus Cristo, do Chosen. E aí tem uma parte que ele pega a erva amarga e ele traz uma simbologia do quanto que o amargo é essencial na nossa vida. Então, para você aí que consagra seu cacauzinho, convido você a conhecer os produtos da Sátiva, cacau 100%. O site está aí na tela e tem cupom de desconto também para os nossos ouvintes. Tem cupom é Tribe Zen, tudo junto. Todos os cupons que você tiver aqui de anúncios nossos é Tribe Zen, tudo junto, muito fácil. Inclusive a Mata, né? Que é a nossa queridinha aqui, Nutrição Regenerativa da Floresta. Inclusive tem presentinhos aqui pra Diana. Meu Deus! Pra viagem, isso aí é maravilhoso, Uau. né? Já tem uma dose de superfood, uma dose de café funcional e o leite de castanha do Brasil, que é assim, é coisa Que delícia! puríssima. E é tudo legal. Alimentos amazônicos, né? Uau. Direto da floresta, que apoiam comunidades. Então é muito legal. Tem o cupom também para você aí apoiar os nossos apoiadores. E temos mais presente aqui para nossa convidada, olha. Deixa eu ver se eu peguei a certa aqui, que eles mandam pra gente, gente. A gente recebe direto da pessoa que criou a marca, né, que é o Giovanni. Eles criaram esse conceito de moda espiritual, que são camisetas que têm estampas diferenciadas. Você que é conectada com a arte, você sabe o quanto que é isso, esse processo criativo, né? Então, cada estampa, ela traz uma frequência, um significado, 100% algodão, Divinalize, tem esse presente pra você também. Olha aí, que legal. Uau. Se caso você quiser abrir pra gente já Pode ver. abrir? Pode abrir? Pode Opa. abrir, pra gente já ver qual que é a estampa. Porque cada vez vem uma estampa diferente, né? Aí eu fico assim, eles mandam, eu não sei qual estampa vai ser. Uau, Perfeito. gente! Aí eu fico assim, lindo. vamos ver se eles vão conectar com… Que lindo! Que legal. Ai, essa eu amo. Então é a vibração da pessoa, seria a aura da pessoa, né? Exato. Isso. Olha Ou a que pessoa lindo. também se despindo ali. Se despindo. do Seu ego. antigo eu, né? Da sua Perfeito. antiga frequência. Quem sabe? Sim. São várias interpretações, né? Que interessante. Muito bom. Tem muitas. Muito bom. Para o pessoal que quiser conhecer mais, tem o site aí na tela também, lojadivinalize.com.br. Tem cupom de desconto. Muito bem, é um descontão que eles dão aí. Estão generosos com a gente, se eu não me engano, é 15%. Então aproveita. E na sua tela aí também tem um QR Code. Ou se você estiver escutando, tem o links.tribezen.com.br. Ou dentro do nosso Instagram, você consegue também acessar os nossos links, porque lá tem coisas especiais. Você pode se conectar mais perto da gente com a nossa comunidade do WhatsApp. Tá bem legal. E também para se inscrever na nossa newsletter, que toda sexta-feira às 8h08, inclusive na próxima agora vai ser dia 8/8, às 8h08 vai ter e-mail. Isso, amanhã. Amanhã. E é muito legal, só você se inscrever.
e receber, porque tudo que a gente aprende, que a gente quer compartilhar de uma forma mais íntima, inclusive convites, né, de eventos muito intimistas vão aparecer nesses canais nossos. Então fiquem ligados, esperamos vocês lá. Maravilhoso. Bom? Vamos fazer uma breve apresentação da nossa convidada aqui, né? Porque Astróloga, cabalística, artista. Nossa, que legal, e né? são tantos anos, né, de estudo que eu acredito, assim, que isso é o resumo do que você faz, do que você entrega hoje em dia, né, no seu conteúdo. E para começar o nosso papo, eu queria saber, assim, por que você começou a estudar a Cabala? Ai, nossa, ótima pergunta. Eu não sei também, senti que era um chamado, porque eu sempre, na verdade, me interessei por assuntos espirituais, né, metafísicos, sempre. Eu não conhecia a Cabala até então. Principalmente antes da Cabala, já me interessava por astrologia desde que eu me conheço por gente. Não sei quando que veio isso, sempre me interessei. Porque eu achava muito estranho, né, a gente viver dentro de uma bola, flutuando no universo e achar que isso é normal, né? Não sei. Eu sempre achei isso muito estranho. Eu falei, como assim, né? De onde que a gente veio, né? O que significa estar nesse mundo? Eu sempre achei isso muito estranho. Eu falei, não, tem que ter uma resposta. Não pode ser que apenas a gente nasce e morre e é isso. Não. Sim. Então, na minha percepção, eu achava estar viva uma coisa muito louca. E eu comecei a me perguntar, né? Queria saber mais sobre a existência, não só do humano, da natureza como um todo, nesta terra. E aí, fui me interessando por assuntos metafísicos desde criança. E também astrologia. E aí, eu já estudava, né, budismo, taoísmo, gostava muito também de filosofia, tudo que era muito profundo, sempre gostei de assuntos muito profundos, buscando respostas, né, respostas do que significa estar aqui vivo, né, de onde que a gente veio. E a astrologia era uma forma de autoconhecimento também, que me interessava bastante. E quando eu fiquei sabendo da existência da sabedoria da Cabala, que eu acho que foi quando a Madonna começou a estudar Cabala, porque até então não tinha ouvido falar. É verdade. Eu falei, né, que é isso? Vou ver. E aí fiquei sabendo que a Cabala tinha uma conexão com a astrologia. Eu falei, nossa, então eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu já estudava tudo, né? Uhum. Eu era aquela spiritual seeker, né, que buscava respostas, ou me interessava por todas as linhas, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que a astrologia estava dentro da Cabala, eu já tinha certeza que eu ia gostar. Uhum. Eu já tinha certeza que eu ia gostar. Mas na época, a minha família não gostava muito desse meu lado místico, não me apoiava muito, então eu tive meio que disfarçar e esconder um pouco que eu queria estudar Cabala, porque eu achava que minha mãe não ia deixar, isso é um fato. Sim. E eu, na verdade, só consegui começar a estudar Cabala quando eu me mudei para fora do Brasil. E aí, quando eu comecei a estudar, foi isso. Eu comecei e me apaixonei, e há 17 anos, quase 18 anos vai fazer agora, que eu nunca parei. Nossa. De uma visão assim no senso comum, bem rasa assim, eu lembro que antigamente quando eu olhava temas como Cabala, parecia muita ligação com o ocultismo, com uma coisa assim, falar assim, nossa, deve ser perigoso mexer com isso, sabe? Tinha uma coisa assim, né? Pelos símbolos, pela questão da árvore da vida, tudo isso aí. Então eu sei, né? Imagino que há um tempo atrás as coisas não tinham tanto um acesso aberto como hoje, né? Perfeita colocação. Sim, é verdade. Porque era sim restrito para judeus apenas e para homens judeus apenas. Homens judeus acima de 40 anos. Era super restrito, não podia sair. Bem isso era um iniciático fato. mesmo. Super. E é super recente de que isso foi aberto. Super recente. Não faz nem 20 anos que isso foi aberto para qualquer pessoa que não fosse judeu, nem homem, nem acima de 40 anos. Durante toda a história da humanidade, inclusive, todo mundo que estudava Cabala era perseguido, né? Perseguido e morto. Então, sim, era um estudo proibido. Ele era oculto e proibido. Mas o que é de fato assim, né, para clarear pra galera, essa filosofia, a tradição, religião, o que é a Cabala? Também é uma ótima pergunta, muito difícil as pessoas saberem qual que é a resposta. Acho que muitas pessoas associam o judaísmo por razões óbvias, né? Mas não é judaísmo, apesar de ter muitas similaridades, não é religião, tá? Não é filosofia, é mais fácil dizer o que não é, né? Não é mais fácil, eu vou te explicar o que é. É uma tecnologia, por mais louco que pareça, que soe, é uma tecnologia espiritual.
Uau! Uhum. E é legal porque, assim, eu percebi que tem muito essa conexão com os números, com os símbolos. E isso é uma coisa tecnológica mesmo. Quando a gente pensa em números e símbolos, são tecnologias que foram ocultadas para que a gente não soubesse de algo, né? E como que você vê essa conexão, assim, do porquê que isso ficou oculto para as pessoas? Porque é muito poderoso. Ficou oculto, os cabalistas explicam, ficou oculto porque a humanidade não tinha condição de lidar com o poder dessa sabedoria. Essa é a resposta. Porque ela é muito, 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 muito poderosa. Muito. Sim. Porque decodifica o DNA da criação, né? Então, o que a maioria, por exemplo, das religiões não explica é o porquê, né? Justamente o porquê que a gente está aqui. Por que o universo foi criado e como que ele foi criado. Porque quando você entende como o universo foi criado, como ele foi criado, você está decodificando o DNA da criação. E quando você decodifica o DNA da criação, é que nem o projeto Genoma. Você entrar dentro e analisar o sangue, o DNA de qualquer coisa, você consegue manipular no bom sentido, né? Mas manipular. Quando você entende o código da criação, você literalmente consegue manipular. Sim. E nesse código da criação, qual é a função, por exemplo? Eu sei que hoje em dia, eu já vi um conceito uma vez, eu gosto muito de acompanhar o Matias de Stefano, que ele traz o conceito da matéria sendo a mãe e a matriz, né, mater, e a pattern seria os padrões, né? E às vezes se a gente olha por um aspecto assim, parece duas coisas negativas, mas como que a Cabala vê essa função, assim, dessas duas coisas? Você diz matéria e tipo, padrão. E padrão, isso. Interessante. Ou a matriz e padrão, Matriz assim. e padrão. Eu não sei exatamente, nunca ouvi por esse ponto de vista desta pessoa que você está mencionando, mas eu imagino que a matriz seja, de fato, o código da criação. É interessante que o padrão seria como ele é aplicado, né? Mas é interessante, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, tá? Mas como é que eu consigo analisar isso com a sabedoria da Cabala? Justamente, a Cabala é baseada em conceitos, né? Por exemplo, o conceito do DNA é um conceito que a gente aplica várias vezes, que é literalmente você entender o DNA de qualquer coisa, porque aí você vai entender como ele vai desenrolar. Se você entende a matriz, você vai entender como os padrões são criados através da matriz. Eu não sei se é isso que ele quer dizer, Sim. Mas na Cabala explica desta forma. A gente entende a matriz das coisas para justamente entender como as coisas vão crescer. E aí é isso. Se você consegue entender o DNA, você consegue manipular o resultado. Porque você está literalmente mexendo no DNA da criação. Tá entendendo Sim. o que eu tô falando? Sim. Isso existe hoje, que a gente consegue analisar, né? O código genoma e entender, por exemplo, onde tem doença, você consegue ver no DNA onde, sei lá, o tal código, né? Olho azul, cabelo loiro, altura não sei o que lá. Se você decodifica o código do DNA, você consegue ver isso, certo? E eu não sei como é que funciona isso cientificamente, mas se você, por exemplo, em frutas, a gente sabe, né? Frutas manipuladas ficam lindas e maravilhosas. Exato. Você manipula o DNA. Então, você manipula a matriz para que o padrão se manifeste da forma como você quiser. Entendi. Mas tudo que eu tô falando é sempre pro bem, tá? Na Cabala a gente só mexe em coisas para o bem. Sempre pro bem. Isso E como que o bem é visto, por exemplo, na Cabala? O que seria o bem na Cabala? Maravilhosa pergunta. O bem é a gente ser como Deus, né? A gente tem que emular, a gente tá aqui para emular, ou seja, ser igual à força da criação. E a força da criação é uma força benéfica apenas, só boa, e o que ela quer é compartilhar da sua beatitude, das suas benéfices com os seres criados. Então, ser bom é você agregar valor e agregar coisas boas para o mundo, para as pessoas. É ser como Deus, Sim. a gente fala. Que tem muito a ver com o servir, né, também, Total. né? Sim, Esse sim. transbordar o que a gente... Das nossas próprias curas mesmo, né? Dos nossos próprios acessos, né? Esses conhecimentos, né? Eu vi que tem uma origem judaica, certo? Da onde veio? Porque tem essa relação com toda essa tradição judaica, né? Mas eu vejo que a Cabala é algo que explora um lado mais sutil, talvez mais profundo. É isso? Como é? Então, esse assunto é um assunto talvez polêmico, né? Não para mim, porque eu sempre estudei a Cabala, não estudo judaísmo, mas eu sei que tem muitas coisas em comum. Mas a Cabala veio antes de todas as religiões, tá? A Cabala precede as religiões. Inclusive, todas as religiões, se você for ver, a Cabala é a semente de todas as religiões. Só que ela existe
antes das religiões. Então, ela não é uma religião. O que significa não ser uma religião? Significa que ela não é baseada em dogmas, ela não é baseada em alguém falou, está escrito, então você tem que seguir, porque se você não seguir, Deus proíbe, você vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com alguém disse, vamos seguir o que está escrito no livro, ou meu Deus é melhor que o seu. Não tem nada a ver com separação. É o contrário da separação, né? Ela é para ser aplicada para qualquer pessoa. Agora, sim, tem muitas similaridades com o judaísmo, porque a gente a Cabala decodifica os segredos da Torá, né? E o judaísmo, são os preceitos da Torá. Só que o judaísmo, ele é uma religião. A Cabala é a alma do que está escrito ali. Então, é tudo sobre consciência, entendeu? Não é dogma, não é regra e não é divisão. Então, é para qualquer pessoa. Sim. Interessante, porque, olha aí, né? Quando a gente tava vendo o Chosen, né? Que você sabe, é aquela série lá sobre Jesus, né? O Mestre Jesus. E lá a gente vê, né? O fanatismo ali sobre essas tradições judaicas, né? De uma forma até que o mestre, ele desafia, né? Ele traz ali esse confronto direto ali. E aí, então, quer dizer que essa decodificação dessas escrituras sagradas, então, que é a Cabala, que ela traz essa forma de olhar através de que elementos, né? De alfabetos, de sons, do quê? Também excelente pergunta. Letras, números, como você muito bem colocou, são os blocos de criação do universo. A Cabala fala que as letras criaram o mundo, tá? As letras, elas são uma ligação entre a humanidade e o divino. Então, sim, elas passam mensagens. Então, não é à toa que o nosso episódio é 172, né? Existem 172 nomes de Deus. Então, são os blocos de construção, exatamente como o DNA é formado. O DNA são letras, né? A, T, G, não sei exatamente quais são, mas também são letras. Então, a gente entende que a gente, de certa forma, também é criado por letras, né? No código do DNA. E o DNA da criação, se a gente for no macro, micro, são letras, pela Cabala. E as letras não são só letras, as letras são números também. As letras têm um segredo absurdo, extremamente profundo, do que significa ela, a forma dela, do que significa o valor numérico dela, do que significa ela sozinha, do que significa ela com outras. São os blocos de construção. Na verdade, ela também é a essência do que ela está construindo. Por isso que nomes são muito poderosos também na Cabala, porque os nomes são construídos por letras, né? Sim. As frequências, então. Sim. Que são colocadas como esse alfabeto, esses símbolos, vamos colocar assim, né? Os grafismos. Interessante. E como que seria o significado, por exemplo, dos nomes? Eu fiquei curiosa sobre essa questão. Dos nomes de Deus? É. É interessantíssimo isso. É na passagem do Antigo Testamento, quando está escrito sobre a abertura do Mar Vermelho, tá? É dividido em 3 parágrafos, é uma loucura, tá? Aí a pessoa, né? Um cabalista canalizou isso, porque os cabalistas decodificam o Zohar, tá? O Zohar é aquele livro que eu estava te falando. O Zohar é a alma da Torá, tá? A Torá é como se fosse o corpo, o Zohar é a alma, tá? Certo. Mas está escrito na Torá, na hora que fala sobre a abertura do Mar Vermelho, em 3 parágrafos diferentes, um cabalista, não sei exatamente qual, mas canalizou qual que era o código por trás daquilo. Então, se você pega a primeira letra de um parágrafo com a primeira letra do segundo, a primeira letra do terceiro, a gente vai juntando, né? Este cabalista codificou, canalizou, e ele entendeu que se você juntasse um parágrafo do outro, junto com o outro, no sistema de 3 colunas, ou seja, um de cada, tinha decodificado ali 72 nomes diferentes que foi usado por Moisés para abrir o mar. Uau! Então, elas criam milagres, literalmente. Sim. Que interessante você falar isso, porque justamente a gente tá falando disso porque tá muito recente, a gente gosta também de se basear no cinema, nas séries, né? Que eu acho que tudo isso tá contando histórias pra gente ali que a gente precisa aprender também. E esse seriado tem o Nicodemos. Eu não sei se ele tem alguma conexão com a Cabala, mas assim, aparece ele é uma pessoa, né? Que é um... Como que eles chamam a religião? Que eles chamam? Eu não sei dizer.
Mas ele é um dos iniciados. Eles leem ali, lá né? o Torá, né? É. E aí tem esse Nicodemos que tem uma hora que ele tá tentando decodificar o momento, o que vai acontecer com Jesus Cristo. Antes de acontecer tudo lá, a As crucificação. profecias, né? E aí ele começa a pegar uma palavra daqui, uma palavra dali, com um negócio de lá, da página tal. Então ali pode ser que talvez estava já começando alguma coisa relacionada com a Cabala, Com né? certeza, mas na verdade a Cabala vem antes de Jesus, né? Eles falam sobre isso eu não assisti Não. o seriado. Não especificamente. Não falam sobre a Cabala. Mas você sabe que Jesus era um cabalista, né? Ah, é? Sim, claro, Jesus era judeu, né? Aham. Sim, Jesus era um cabalista. Que interessante. Jesus estudava a Cabala. Tanto que na cruz tá escrito, né, INRI, sabe? Aham. Existem várias interpretações do que significa isso, né? Existe a interpretação católica do que significa isso. Mas a Cabala diz que são as últimas letras do cabalista Rabi Shimon Bar Yochai, que seria INRI, que era de quem ele estudava. Porque ele era o mestre dele, o Rabi Shimon Bar Yochai, que foi quem escreveu o Zohar. Sim, Tá. o mestre tinha um mestre, né? Claro, né? A todos, né? Sim, aham. Sim. Legal. Então Jesus era um cabalista. O que Jesus passava para as pessoas, na verdade, é a sabedoria da Cabala. Porque um cabalista, ele consegue dominar o mundo físico, né? Justamente entendendo o DNA da criação. Então Jesus que andava na água, Jesus que ressuscitou, Jesus que multiplicava os peixes, isso era uma coisa que os cabalistas faziam e fazem, tá? Isso é uma coisa que os cabalistas fazem. Tipo, dominar a matéria. Nesse nível. Nossa. É bem similar, assim, os conceitos que são bem colocados como as geometrias sagradas também, né? Que decodificam frequências da mesma forma, certo? Interessante. E falando em geometria, tem a questão, né, da árvore da vida. Sim. O que é a árvore da vida na Cabala? A árvore da vida é uma forma de ilustrar como as dimensões da criação existem. Então, existe um nível mais elevado que é Keter, né? Que é a semente, que a gente não tem acesso, que é literalmente ligado com a energia divina, que a gente não tem como acessar, que é a causa de tudo, é a semente. E aí vai descendo para os níveis da consciência, que são as 3 que vem depois. Depois vem 6, que aí, teoricamente, a gente tem um certo acesso. E a última, que é a Malhud. Então, são as dimensões da criação, né? A última seria o mundo físico, que é a Malhud. E a de cima, Yesod, que é onde tem literalmente o que liga, né? Os dois triângulos, tá? É o que liga o espiritual com o físico. Então, a árvore da vida, você tá falando das dimensões, né? Daquele símbolo com as dimensões. Exato. São as 10 sefirot que a gente chama, que são as 10 dimensões da criação. E a gente não tem acesso a todas elas. Não. Não, em alguns dias mais elevados, a gente tem acesso a Biná, e eu não lembro qual. Não, no feriado das velas, me fugiu aqui o nome. Tem uma abertura cósmica que a gente acessa Hormá, que é o mais alto, mas isso em dias muito específicos, tá? São aberturas cósmicas. E aí vem uma questão muito interessante, que essas aberturas cósmicas, coisa que ninguém sabe, são aberturas de astrológicas. Vou dar um exemplo para vocês, coisa que ninguém sabe, que eu acho estranhíssimo ninguém saber, que é, por exemplo, Rosh Hashanah, que seria o Ano Novo Judeu, né? Ninguém sabe que Rosh Hashanah é a lua nova de Libra, por exemplo. Ninguém sabe disso. Que interessante. Yom Kippur é a lua cheia de Libra, ninguém sabe disso. Pesach, que é a Páscoa dos judeus, é a lua cheia de Áries. Ninguém sabe disso. É a lua cheia de Áries. Há uma abertura cósmica nesse dia, porque é a forma como os astros estão alinhados, que cria uma janela por causa, obviamente, das forças energéticas dos astros, que cria um potencial de energia naquele dia. Só que ninguém sabe disso, é uma coisa muito louca. E o que a gente deveria fazer nesses dias, por exemplo? Então, tem todo um ritual para fazer nesse dia. Por exemplo, a lua cheia de Áries é o dia da liberdade, da libertação do ego. Porque o Áries é o signo que tem mais ego. Então, neste dia, quando é a lua cheia de Áries, ou seja, quando tá mais evidente este ego, é o dia que a gente consegue se libertar dele, claro, porque a polaridade sempre existe, né? Quando tem mais de uma coisa, significa que o potencial inverso também está presente, certo? Então a gente pega o dia que existe mais ego no universo para conseguir combater ele. Que interessante. Eu quero entender um pouco mais até dessas dimensões da árvore da vida, porque assim, do meu conhecimento, né, de planos, dimensões, frequências, eu consigo ter uma visualização em relação a isso, até colocando como frequências que nós mesmos acessamos através dos nossos estados, né,
de consciência aqui, frequências cerebrais e tal. E a conexão com esses outros planos mais sutis. Mas dentro da árvore da vida, como que isso se relaciona? Você estava falando um pouco de acessar outros planos, como que é? Certo, de forma prática, você quer saber, né? É. Tá, Malhut, que é o mundo físico, ele é pesado, né? Porque ele é a matéria, obviamente necessário, a gente vive nesse mundo, né? Mas saber dominar o mundo físico, saber dominar Malhut, que é o mundo físico, significa, de uma forma bem resumida, é não ser reativo. Né? Porque ser reativo é a gente achar que vem uma notícia e a gente acha que é ruim. Então, é esse altos e baixos, né? Que obviamente fazem parte do mundo físico. Porque quando o mundo foi criado, o mundo físico foi criado, entrou, né? Foi criada uma força do baixo, do oponente, que a gente chama. Tá? Então, estar no mundo físico implica de que vai ter altos e baixos. Se estar no mundo físico significa que às vezes as coisas não vão dar certo, que às vezes você vai receber uma notícia que você não queria. Isso é estar no mundo físico, certo? Malhut. Então, para dominar Malhut, resumindo da forma mais básica, é não reagir. Não reagir a notícias negativas, não reagir quando uma coisa não vai do teu jeito. Porque se você reage, você está acreditando que é ruim. Só que Deus é só bom, como é que pode ser ruim? É impossível, tá? É impossível ser ruim, porque a premissa é boa. Deus é bom, como é que ele ia criar alguma coisa ruim? É um jogo. Malhut, o mundo físico, é um jogo, tá? Então, você nunca pode reagir de uma forma negativa. Se você reage de uma forma negativa, significa que você está comprando a ilusão do mundo físico, que é uma ilusão, tá? É parecido com a ilusão de Maia, né? Aí no hinduísmo, no budismo, né? Que traz muito desse outro conceito também. Sim. Nossa, Que interessante isso. Tipo, que você tá comprando o jogo, né? E que é um jogo mesmo. Você caiu. Você caiu no jogo. Perdeu o jogo. Se você Aí começa de negativo, novo. você perdeu. Volte para a de primeira novo, casa. pra você aprender. Exatamente. O filme Matrix é meio sobre isso, né? Total sobre isso, o filme Matrix. O filme Matrix, os roteiristas, eles inclusive estavam estudando a Cabala lá no Cabala Center de Los Angeles enquanto estavam criando o roteiro. Nossa. Então é super Legal. cabalístico. Legal. Sim. E aí, seguindo assim, fala um pouco mais dessa sequência. Tá, depois de planos. Malhut tem Yesod, que é o que liga o físico com o espiritual. Tudo tem que passar por ele para passar para o físico. Yesod, ele canaliza energias mais sutis e muito poderosas, como, por exemplo, dinheiro e sexo e drogas. Dinheiro, sexo e drogas tá ali em cima, tá? Por isso, por exemplo, quando a pessoa usa drogas, ela acessa, né? Tá super feliz, êxtase, vê coisas, porque consegue acessar acima do físico, tá? A prosperidade também vem de Yesod. Então, quando você tá ligado com o Yesod, você tá em paz, cara. Porque você sabe se você tá próspero, você tá em paz. Se você sabe que você acessar Yesod, sim, das características de estar em acesso ao Yesod é paz, é quando as coisas fluem. Por que as coisas fluem? Porque passa do espiritual para o físico. É um fluxo, é um canal. Inclusive, ela representa a letra Vav, que é a única letra que é só... Parece um canal, né? Representa o sexo... na verdade, o órgão sexual masculino, porque é um canal, né? Então, uma das frequências de acessar a soda é você estar em paz, porque você sabe que vai vir, que a prosperidade vem, que a prosperidade tá lá. Então, tá super ligado com o sexo também, porque talvez se o sexo for usado de uma forma errada, ela vai automaticamente alterar a prosperidade, tá? A Cabala fala isso. Mas também quando a gente tem esse lugar aí, o momento do êxtase sexual, a gente tá acessando Yesod, porque a gente tá se ligando com um nível mais alto da criação, né? E da existência e da consciência. Uau! Faz total sentido. Essas dimensões da árvore da vida, elas são graduais, lineares, assim? Ou elas podem ser acessadas independentemente? Pode. Tipo, um momento do dia você pode acessar. Por exemplo, Hod, que tá ali em cima, é profecia. Quando você tem uma profecia, sabe, se você canalizou uma resposta, veio uma resposta, isso é Hod. Insight, que as pessoas... Insight, exatamente. Você acessa Hod. Então, sim, em alguns momentos do dia você pode acessar isso. Quando você tem uma catarse de uma certeza absoluta. Sabe quando você tem uma certeza, você fala assim, não, isso aqui vai dar certo? Você acessa o Hod. E esses acessos, eles mudam a nossa frequência no mundo, na matéria? Vamos dizer assim? Na verdade, você que está ligado nessa frequência que você acessa essas dimensões. Entendi. Então, a gente muda a frequência aqui para conseguir acessar.
É você que tá aberta àquilo, né? Entendi. Sim, a tua frequência que determina se você vai acessar essas dimensões ou não. Como que você usa hoje em dia, assim, toda essa tecnologia da árvore da vida aplicado no dia a dia, na sua vida? Perfeito. A primeira resposta eu te dei, né? Não reagir. Dificílimo. Sim. Dificílimo. É dificílimo, mas essa é uma técnica. Essa daí, Né? Eu falei que a poderosa. Cabala era uma técnica, né? Não pode reagir a nada. Nada. E é treino Tudo é ou neutro, existe né? algo que a gente faz e… Então, existem ferramentas que a gente usa, né? Por exemplo, ler o Zohar te ajuda muito. A gente não lê o Zohar, né? A gente passa os olhos nas letras hebraicas, porque o Zohar não é um livro, ele é uma canalização de energia. Mas tem várias ferramentas. Por exemplo, ler o Zohar, ele tira camadas de negatividade de você. Então, significa que você está mais ligada com a tua alma. E se você está mais ligada com a tua alma, significa que tem menos peso do físico, menos negatividade, menos reativo você vai ser. Então, várias ferramentas a gente usa para ser menos reativo. As aberturas cósmicas que eu falei, por exemplo, existem rituais que a gente faz na abertura cósmica. Por exemplo, você falou de uma hora que é aquela… O que Jesus comeu. Sim, a erva amarga. Isso, em Pêssar ele comeu, que era a abertura de Ares, que eu te falei. Isso. Ele comeu isso em Pêssar, que era a abertura cósmica da Loxia de Ares. Foi quando ele comeu isso. Então, isso é, por exemplo, uma ferramenta que se usa nessa abertura cósmica específica. Que eu acho que é na sexta-feira santa. Não. É Páscoa, na Isso, Páscoa. Na Páscoa. Exato. Isso, é. Na Então. Páscoa. Então. E a gente faz cacau na Páscoa. Olha que já tá. interessante. Que interessante. A gente um dia veio uma ideia assim da gente fazer um cacau. E aí era justamente nessa época da Páscoa. E aí depois a gente foi associar que, né, a questão da paixão de Cristo e tudo mais. E o cacau tem toda essa simbologia também, né, sagrada. E além de trazer esse amargo. E virou um Interessante. ritual, né? Virou. Todo ano a gente faz. Todo ano tem. Todo ano Que tem. interessante. É o mesmo conceito de você passar pelo amargo e acabar sentindo o amargo como doce, né? O amargo é necessário, mas você começa a apreciar. Eu, por exemplo, hoje adoro comer. Como é que chama mesmo? Você me falou, é que eu lembro em inglês o nome. O cacau? Não, o que Jesus comeu. Eu não lembro. Ele falou que é uma erva. Erva Que amarga, tá? Erva Isso, amarga. era uma erva Hoje eu amarga. adoro comer erva amarga, por exemplo. Eu nem acho que ela é amarga, eu adoro. Que Então, a interessante. ideia é você, quando você come a erva amarga, é você, quando passar por situações amargas, você não vai sentir ela como amarga. Quando você entra no nível mais elevado de consciência. Mas respondendo a sua pergunta, existem ferramentas, tá? Que a gente usa pra elevar a consciência e pra tirar camadas de negatividade, camadas de ego de nós, pra que a gente entre numa frequência menos reativa. E se a gente tá numa frequência menos reativa, mais certeza a gente vai ter que tudo vem da luz. Isso é estar na árvore da vida, tá? Quem me perguntou da árvore da vida? Eu Sim. mesmo. Então, estar na consciência da árvore da vida existe a árvore da vida e existe a árvore do conhecimento, o bem e do mal. Estar na árvore do conhecimento, o bem e do mal, significa que você está à mercê de altos e baixos. Né? Um dia você tá bem, outro dia você tá mal. Mesmo dentro de um dia você tá triste, tá feliz. Ficou ansioso, ficou depressivo dentro de um dia, certo? A gente vai assim. Isso é a árvore do conhecimento, o bem e do mal, tá? E existe a outra dimensão, que é a dimensão da árvore da vida. O que significa a dimensão da árvore da vida? Significa que tudo é bom. É claro que isso é um nível maior, né? A nirvana da Cabala, que é o mesmo tipo de nirvana, é você acessar esse lugar onde tudo é bom. O que significa você acessar onde tudo é bom? Quando vier uma notícia negativa, você vai ter certeza que aquilo é pro bem. Então você vai começar a ter experiências que, mesmo que pareça negativa, não vai ser negativa pra você. Isso é viver na árvore da vida, na consciência. É um conhecimento que o Bashar traz. Conhece o Bashar? É um extraterrestre que é canalizado por um americano há muitos anos. 40 anos. E ele traz esse ensinamento sempre. Ele fala que todos os eventos são neutros e a gente atribui a ele Perfeito. se é positivo ou negativo. Você escolhe aprender ou repetir, né? Então, totalmente conectado com isso. Que tem a ver muito com a questão do livre-arbítrio, né? Eu tava vendo um conteúdo seu que você falou sobre isso no conceito da Cabala. Você poderia trazer um pouco? Com certeza, o livre-arbítrio, maravilha, com certeza. legal. O livre-arbítrio para Cabala é muito simples, tá? Na verdade, a gente só tem duas opções de livre-arbítrio. Na verdade, mais louco que isso, mais profundo que isso, a gente não tem livre-arbítrio. Porque o automático é o ego. Se a gente não usa a consciência, o automático é o ego. Então, na verdade, não existe o livre-arbítrio. O único livre-arbítrio que existe, a gente não cai no ego. O único livre-arbítrio que existe, na verdade, é a gente escolher a alma, tá? Então, existem duas opções. É alma ou é ego? O ego é o automático. A programação. É a programação, é o robô. Né? Não é dito que a gente usa, 2% do cérebro?
é o automático do ego, Sim. né? Os outros 98% é quando a gente cria consciência de que sim, podemos escolher. Uhum. E olha todo Tá. o potencial criativo que a gente tem e às vezes tá ali Total, desperdiçando, né? Total, é você se tornar como Deus isso. Literalmente, você entender que você está atuando como um ser criador. E você pode criar tudo. Sim. E como que a Cabala tem essa conexão também com a astrologia que você falou que foi um dos seus interesses? Perfeito, perfeito. Então, uma dessas é o que eu te falei, são essas aberturas cósmicas, né? É uma forma também de autoconhecimento, né? Esse produto que eu estou lançando hoje, inclusive, que se chama o Mapa da Alma, ele decodifica, através do seu mapa astrológico, a fórmula do seu Ticum. Ticum é uma palavra, um conceito e uma palavra chaves, né, desse ensinamento, que é o seu ponto de correção. Então, a astrologia é uma ferramenta, não só para você saber que tipo de energia está presente no cosmos que você pode acessar, tá? Como uma ferramenta de autoconhecimento, que é extremamente necessária para você. Você precisa se conhecer para saber como que essas forças do ego agem em você pessoalmente e o que você veio fazer aqui, Uhum. tá? Como que você entende isso? Muito através de vidas passadas. Porque a gente acaba criando padrões, porque a gente meio que sempre acaba caindo nos mesmos lugares, nos mesmos tipos de temas, a gente cai, né? Então, através do seu mapa astrológico, você consegue entender por que você tem alguns bloqueios. Por quê? Foram criados padrões através do seu livre-arbítrio, ou não uso do livre-arbítrio, né? Em determinados temas. Então, através da astrologia, você consegue se entender e entender por que as coisas acontecem na tua vida. Então, é uma forma de autoconhecimento e uma forma de saber o que está rolando no cosmos, quais são as energias que estão disponíveis para a gente tocar. Sim. E observar, por exemplo, esses padrões de vidas passadas também funciona quando a gente observa os nossos ancestrais, né? Como eles funcionam e tudo mais. E a dimensão, por exemplo, assim, a astrologia também tá conectada com essa questão do tempo, porque tá falando de vida passada, de mapa. Como que é o tempo pra Cabala? Perfeito, né? Uma ampulheta aqui, que eu vejo uma ampulheta, gente. Sim. Muito interessante, né? Eu acho que um dos diferenciais da astrologia cabalística para a astrologia tradicional é que a gente não mede tempo, a gente mede frequência, a gente mede energia. Por quê? Porque justamente o tempo não existe. Olha aí, ó. O tempo é uma ilusão, pelo ponto de vista cabalístico, tá? Porque o tempo ele foi criado como uma ilusão para a gente conseguir viver neste mundo físico jogando esse jogo de que tudo é uma ilusão, na verdade. Por que tudo é uma ilusão? Vou explicar, não é uma piração da minha cabeça, né? Os cientistas explicam isso, né? Tudo é átomo. E o átomo, na verdade, é energia. Só que os átomos, eles estão tão agarrados um no outro que parece físico, né? Parece matéria, mas na verdade não é. Se você coloca um microscópio aqui, você vai ver que tudo é átomo, certo? Certo. Então, tudo é consciência. Tudo é consciência. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Falando sobre o tempo. O mundo físico foi criado, tá? Para que nós, humanos, pudéssemos jogar o jogo da vida. Porque ao superar o nosso ego, que é superar o oponente, a gente vai se tornar merecedores de receber a luz de Deus. Ou se tornarmos criadores da nossa realidade, tá? Então, na verdade, antes de existir o mundo físico, só existia a consciência de Deus, que é a consciência de compartilhar coisa boa. Tudo bom, expansivo, sempre crescendo, se multiplicando. E aí Deus falou, eu quero compartilhar toda essa bondade que eu tenho com alguma coisa. Criou um recipiente, tá? Eu posso falar sobre isso? Sim, tá. claro. Sim. Isso é a criação do universo, como a Cabala explica, que é exatamente como os cientistas explicam hoje em dia, tá? Só que a Cabala já fala sobre isso há 4.000 anos. Então, Deus queria criar um ser para que ele pudesse compartilhar sua bondade com este ser. Criou um desejo de receber. Então, desde o desejo de compartilhar, ele criou um desejo de receber para que ele pudesse compartilhar tudo que ele tem de bom com esse desejo de receber, tá? Então, isso a gente chama da realidade infinita antes de existir o mundo físico. Então, era o quê? O desejo de compartilhar de Deus, compartilhando com o desejo de receber do recipiente. Era perfeito, porque tudo que o recipiente queria, que era só desejo, eu quero uma gêmea, uma gêmea. Eu quero um sushi. Quero ir pra Disney. Nem existia, né? Era a satisfação deste desejo. Deus dava constantemente pro que o desejo de receber queria. Chegou um momento, que aqui tá o truque, tá? Isso aqui muda tudo. Chegou um momento que o desejo de receber pensou, né? Que era consciência, tá? Deus é um pensamento, né? É uma consciência de compartilhar e tinha consciência de receber do recipiente. Então, chegou um momento que o recipiente pensou, né? Como consciência. Eu não quero mais receber, porque tá chato. Olha que loucura, tá? Tá chato. Eu não faço nada, eu só recebo tudo, mora enjoa, né? A gente é assim, tá? Porque a gente veio disso.
Tudo isso existe em nós. O desejo de compartilhar, o desejo de receber, inclusive o desejo de achar chato quando a gente recebe tudo. A gente acha chato sim. Porque se a gente vivesse vida inteira de férias, ia ser um saco. Né? Sim. Claro. Então, esse desejo de receber falou, Deus, tipo, legal, assim, mas eu tô meio com vergonha. Estou com vergonha e, assim, tá chato, entendeu? Não tô fazendo nada, você tá me dando tudo, eu não faço nada. A única coisa que eu não tenho é o que você tem. Eu também quero compartilhar. Eu quero ser como você, neste momento. Porque Deus é só bom. Ele realizou o desejo de receber, que é o quê? Poder se tornar o Criador. Aí foi criado o mundo físico. Como este jogo, que é tudo uma ilusão, porque tudo vem do pensamento da criação. O físico é uma ilusão. Na verdade, é 1% da realidade. É quase que nem é 1%, tá? A gente chama de 1% da realidade. Porque parece muito físico, né? Mesmo sendo átomo, tá? Mas é 1% da realidade. Foi criado um playground aqui pra gente jogar esse jogo de aprender a ser como Deus. Então, voltando à questão do tempo que você colocou, né? O tempo é uma ilusão, porque quando só existia a consciência, não existia tempo. Era tudo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então, quando a gente fala também sobre vidas passadas, todas as vidas passadas estão presentes no presente, porque não existe tempo. Então, quando você fala, né? Eu tenho uma dificuldade, sei lá, de ser bem-sucedida. É porque em vidas passadas você escolheu não fazer isso. Só que tá presente hoje. Entende? Sim. E às vezes vem como desafio nessa existência pra justamente eu aprender a lidar com, talvez, os altos e baixos. Sim, faz parte do seu ticum. É uma correção específica sua. E no mapa a gente consegue ver isso. Qual é a correção específica sua? Quais foram as decisões que você tomou na vida passada para que você tenha esse tipo de desafios nessa vida. Uau, nossa. É complexo, né? Eu falei Sim, muito. mas é muito bom. Esse mapa, né? Ele é desenhado somando essas informações que vêm astrológicas com a cabala de que forma? Eu não Bom, entendi a essa gente parte. analisa através do horário de nascimento. Seria como a gente cria um mapa, como qualquer outro astrólogo cria. Sim. Mas a interpretação é uma interpretação cabalística. Além das informações que a gente Entendi. tem no mapa, do mapa de nascimento astrológico, a gente tem, por exemplo, a semana que a pessoa nasceu, correspondente à energia do Zohar, porque aquilo também está ligado com a alma da pessoa. Então a gente começa associado. Por que a alma escolheu nascer aquela semana? Por quê? Né? Como que isso está associado ao mapa da pessoa? Ou se tem uma abertura cósmica também, no dia que a pessoa nasceu, também significa que a alma dela escolheu, por alguma razão, nascer naquele dia. Então, são várias associações que a gente faz, tá? Mas grande parte, sim, é a análise do mapa astrológico pela sabedoria da Cabala. Que interessante. É bom, legal. A gente já teve a oportunidade, assim, de conectar com algumas leituras de mapa, mas é muito, muito legal de ver que muitos convergem, né, ali na mesma coisa. Sim. E cada um tem uma leitura, uma forma de fazer com que… Às vezes a gente vai entender naquele tipo de explicação, mas tá ali tudo decodificado nesses mapas mesmo, né? Sim. Que nem a gente tem uma conexão também com os calendários maias, né? Alguns amigos fazem esse tipo de leitura. E aí, eu lembro que no mesmo dia, eles fazem uma forma de leitura que ele também integra a lua, né? Que muito no calendário gregoriano, às vezes não tem a integração da lua, né? E aí, nesse dia do meu nascimento, tem como se fosse um portal. Olha. Nesse mapa maia. Que dia que é? E no calendário gregoriano é 11/11. Ah, olha só. Então, tipo, eu falei, olha que interessante. Então, esse tem a conexão com… É Sagitário? Não, Escorpião. Escorpião. Tá. Isso, Eu e o Lucas, a gente é escorpião. Olha só. E 11/11 tem muito dessa questão, né? Que nem amanhã tem um portal. Como que o mapa cabalístico vê também esses portais, assim? Por exemplo, só de números iguais. Isso tem uma frequência? É interessante. Sim, a gente diz que números iguais, até porque números criaram o universo, são anjos. Sim, tem uma energia específica. Quando está repetido, significa que alguma coisa está sendo querendo falar, né? Quando são números repetidos, a gente vê números repetidos, a gente chama de anjos, ou seja, são forças específicas que estão passando uma mensagem. Com certeza. Que legal. Nossa. Bom saber, né? Eu fico sempre atento nesses sinais também de… Eu fico olhando pra tudo, sabe? Tudo. Placa Eu de também. carro, número de casa. Fica comunicando no trânsito, meu. É uma doideira isso aí. Chapa de carro também. Eles ficam falando muito, assim. Esses dias eu tava vendo lá e passou 3 carros com os 3 dígitos iguais. Uau.
no final da placa. Aí eu fiquei anotei e tô estudando esses números aí, porque eu falei, o que tá gritando aí pra olhar Que nessa números que era, informação? você lembra? Não lembro de cabeça, depois eu vou pegar. Mas é interessante fazer esse estudo das conexões, até perguntando e conectando isso com a Cabala, né? Essas questões de sincronicidades, né? Como que é visto na Cabala, se tem alguma característica específica dentro desse estudo. Com certeza, não existe coincidência. Nada, não existe coincidência nenhuma. É tudo Deus falando com a gente. E quanto mais a gente tá elevado, ou seja, menos ego, mais alma, a ideia é que tudo, de fato, tua vida vira um filme. Do tipo assim, você pensou na pessoa, a pessoa te liga. Exato. Você virou na esquina, era aquilo que você tava procurando. É nesse legal. nível, é pra chegar nesse nível. Os cabalistas estão nesse nível. Que parece um milagre, né? Uhum. Que eu ouvi você falando muito Do sobre milagre, isso. E é muito legal, porque a gente gosta de estudar o Jung também. E ele fala que tudo é sincronicidade. O que não é o que a gente não tá conseguindo perceber. Perfeito. Exato. Que não tá atento o suficiente, né? Perfeito, total. E os milagres, como que você descreve? Tipo, eu sei que você já passou por… Com certeza Vários, já passou sim, por sim, alguns, sim. né? Vocês também, com certeza. Sim. Então, milagres, existem alguns cabalistas que dominavam milagres, né? Totalmente. Eles sabiam criar milagres assim, torto e à direito. Eles eram estudiosos de como fazer milagres. Inclusive, o meu nome de Deus é Fazendo Milagres. By the way, o meu pessoal. Depois a gente vê outro de vocês, tá? A gente vê. Certo. Então, um milagre é o quê? Um milagre é tudo que está além do natural, certo? Uhum. Como é que um humano pode criar um milagre? Quando ele vai além da natureza dele. O que significa ir além da natureza dele? É fazer as coisas diferentes. Basicamente, fazer as coisas diferentes. Diferentes, obviamente, pro bem, né? Não fazer uma coisa louca, ruim, não é isso, né? Mas é você identificar o teu ego, a tua limitação e sair dela. Porque a natureza, ela te limita. A sua própria natureza te limita, né? E quando você consegue identificar o que está te limitando, que é o teu ego, e você expande isso, ou seja, você faz uma coisa completamente fora do que você sempre faz, você vai criar um milagre, é um fato. Isso é a fórmula do milagre. Se você sai da tua natureza, você vai criar um milagre, porque o milagre é algo que está além da natureza. Tá? Nossa, é uma forma muito simples de Simples, explicar. fácil, não é? Simples, É simples com certeza. Sim. Uhum. E dentro desses anos de estudo, aprofundando, assim, se tem algumas histórias, que aconteceu na sua vida, assim? Tem coisas curiosas que aconteceram? Super tem. Tem a Conta primeira aí. que aconteceu, que na verdade foi antes de eu estudar Cabala, que acho que foi a primeira pergunta que você me fez, porque eu comecei a estudar Cabala. Tem um grande acontecimento, que foi, na verdade, o maior, talvez o maior, sim, porque foi enorme, que me fez ter certeza absoluta que o universo é vivo, que estava falando comigo, que tinha uma mensagem ali, e que talvez eu tenha uma grande responsabilidade. Eu vou contar pra vocês. Quando eu falei pra vocês que antes de estudar Cabala, eu já estudava budismo, fazia yoga, né, meditação, sempre interessada sobre assuntos metafísicos, e além energéticos e tal. E eu meditava e eu queria ir para a Índia por causa disso, né? Para investigar mais e aprofundar mais sobre até o hinduísmo, acho muito interessante, e a yoga, a meditação. E aí, a minha avó ia me dar de presente uma viagem, eu falei, vó, eu quero ir pra Índia. Minha avó que não tem nada, né, disso, mas queria me dar um presente, então foi eu, minha avó, meu irmão e minha mãe, foram também na viagem, e meu irmão queria ir pra praia e a gente acabou indo pra Tailândia. Então a gente foi pra Índia, pro Nepal e pra Tailândia, né? E meio que foi uma viagem que eu escolhi, apesar do meu irmão ter falado pra gente ir pra Tailândia, mas assim, tava dentro do contexto, né, do misticismo, né? Sim. E aí, a gente foi, a viagem, ok? Quando a gente estava na Tailândia, eu estava meditando na frente de uma rocha, na frente do mar. E aí eu senti uma força absurda vindo do mar, como se o mar estivesse me puxando. E eu senti um medo absurdo, mas assim, eu nunca tinha sentido nada parecido. Nunca tive, né, sentir coisas, não. Nunca foi nada sensitivo. A minha interesse pela espiritualidade sempre foi um questionamento, né? Sim. Não foi tipo sentir alguma energia, não. Neste momento eu senti uma energia absurda vindo do mar e um medo absurdo, como se o mar estivesse me puxando. Eu falei, gente, que medo. Saí correndo. Nossa. E aí, agora a parte muito louca, tá? Acredite se quiser, se não quiser acreditar, ok. Eu estava segurando um fósforo que acendeu na minha mão, sozinho. O fósforo acendeu na minha mão sozinho. Nossa. Gente. Aí eu falei, tá. que Tá, é isso? alguma coisa muito bizarra está acontecendo aqui, né? Morrendo de medo. Estava morrendo de medo, saí correndo. E eu lembro que meu irmão sugeriu, gente, vamos estender a viagem e passar o Natal aqui. Eu falei, não.
a gente vai embora. Só que eu não fazia a menor ideia do que eu estava falando, nem sabia a menor ideia do que estava acontecendo, o que era aquilo, eu não sabia. Só sei que eu fiquei com muito medo. E na hora que ele falou isso, eu falei, não, a gente vai embora. Alguma coisa instintiva dentro de mim falou, a gente vai embora, a gente não vai estender a viagem aqui, não. Enfim, fomos embora. Quando a gente chegou no Brasil no dia seguinte, o que aconteceu? Pergunto pra vocês. O que aconteceu? O que é o Covid? Tava começando? O que? Eu não faço ideia. Antes? Não faço ideia. O tsunami. Nossa, é verdade. Teve um tsunami gigantesco, né? Lembra desse tsunami gigantesco? Sim. Que ano que foi? Faz muito tempo, 2001, 2002? Não sei, gente. Eu sou ruim de tempo. Enfim. Aonde eu estava, aconteceu o tsunami. Nossa. E destruiu o nosso hotel. Completamente. Óbvio. Que era de frente pro mar. Nossa. Gente, nossa, um sinal maior do que esse, imagina? Exato. Esse foi talvez o maior sinal. Eu tive outros parecidos, mas esse foi o primeiro. Chocante. Chocante. Aí eu liguei os pontos e falei, o que eu senti foi uma premonição do tsunami. Sim. E que com certeza você ali, dentro de tantas pessoas, sentiu porque realmente você tinha algo ali que, tipo, não é. Aí foi o questionamento. Aqui não é o momento. Exatamente. Aí eu entendi que Deus estava falando comigo. Era óbvio que eu recebi uma mensagem. Óbvio, né? Sim. Que lindo. Aí eu entendi claramente que sim, o universo é vivo e que as mensagens estão aí e a gente tá aqui para escutar. Essa foi a primeira, tá? Grande mensagem que eu recebi. Maravilhoso. De ter uma certeza absoluta de que sim, e as mensagens estão aí pra gente escutar, né? Sim. E por exemplo, a hora que a gente tava esperando você, a gente recebeu um sinal aqui, né? Desse jeito que você tá falando, né? Sobre como que Deus se comunica com a gente. E aí veio tem uma amiga nossa que ela trouxe uma vez um conhecimento sobre os 72 anjos da Cabala, né? E aí, o nome de Deus também. Né? É a mesma coisa. E o que é também? O que você poderia trazer assim de forma mais aprofundada? Para que serve isso? Não, eu já meio que respondi. Eu lembro que eu te falei que foi uma decodificação da passagem que fala sobre a abertura do Mar Vermelho. Ou seja, sim, tem a ver com milagres. Tem a ver com milagres. Porque a abertura do Mar Vermelho foi o maior milagre descrito no Antigo Testamento, certo? Sim. E é dito que Moisés abriu o Mar Vermelho com 72 nomes de Deus. Então, ou seja, eles são milagrosos, tá? Então, são frequências de energia, cada uma específica para um tipo de potencial diferente, né? Então, tipo, tem o viajar no tempo, tem o fazendo milagres, tem um que representa a água, tem um que representa se conectar com Deus. É uma forma, quando você passa os olhos nas letras, porque é como se fosse um código de barras, você se alinha à frequência da essência delas. Então, se você quer, por exemplo, voltar no tempo ou viajar no tempo, você vai ficar meditando na letra que representa a frequência de viajar no tempo. Entendeu? Cada uma tem um significado. Tem a de cura. E aí vai também da nossa intenção, porque tem ali o efeito disso, mas também tem do recipiente, vamos dizer assim, da pessoa que tá querendo receber isso que ela tá intencionando. Sim. Acho que tem gente que se conecta muito fácil, né? Talvez outras não. Mas acho que quanto mais você tá puro, mais você se conecta. Sim. E quanto mais você precisa construir uma relação com as letras também, tá? Tem isso. Com uma relação com o ser humano, né? Quanto mais você tem uma relação com aquele ser humano, mais você vai confiar nele, ele vai confiar em você e vocês trocam. Exato. Precisa criar, sim, um relacionamento com essas letras também, porque aí você vai jogando com ela. Ela joga com você, joga com ela. Isso que é legal também, né? Quando a gente traz a espiritualidade de uma forma prática, a gente acredita muito nessa questão de se relacionar com o divino o tempo inteiro. Perfeito. E não é assim, eu vou sentar aqui pra pedir um negócio, pra fazer uma oração. Ou, o negócio tá ruim, eu vou pedir um negócio pra Deus, né? Não é isso. A gente sai desse lugar e começa a ver que Deus tá realmente em tudo, em todo lugar, a todo momento, comunicando com a gente, né? E que a gente pode devolver, né? Que a gente pode agradecer, que a gente pode se sentir abençoado, de falar assim, nossa, eu sou vista, né? Por algo tão maior, às vezes a gente quer ser visto, sei lá, por conta de traumas da infância, quer ser visto pelo companheiro, pela mãe, pelo pai. E a gente já é visto por algo tão maior, né? Muito bonito. Já é. Muito bonito que você tocou. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a humanidade como um todo neste momento, porque talvez a maior, vou usar a palavra praga, eu acho que existe hoje, talvez seja a depressão. Né? E eu acho que a depressão tem muito de você ficar buscando no externo uma validação
E é o que você falou, a resposta é exatamente isso. O nosso maior ponto de segurança e amor pra gente mesmo é da nossa conexão com essa força da criação. É a maior e a mais importante, porque a gente não vai depender de nada externo pra validar a gente. Porque a conexão maior que existe, que é a única que de fato vai trazer uma segurança interna, é a nossa conexão com Deus. Porque aí é óbvio que a gente tem que se relacionar com as pessoas com amor, né? Mas primeiro você tem que estar bem com você, concorda? Se você não tá bem com você não tem nem como compartilhar o amor com outros se você não tá bem com você. E tudo se baseia enquanto você tá em conexão com chama Deus, criação, cosmos, como você quiser. Mas é isso, é a sua conexão com esta força. Isso é a coisa mais importante. E se todos somos os deuses, né? Como que a gente tá cuidando desse Deus, né? Perfeito, Sim. claro. E aí, agora que o conhecimento ele tá acessível, aberto, diferente dos processos iniciáticos que tinham estrutura, fundamento, né? Você deve ter estudado em locais formais a Cabala, né? E existe também um processo gradual, iniciático, que tem essas etapas bem definidas. Como que funciona esse desenvolvimento dentro do estudo da Cabala? Ótima pergunta. Olha, a Cabala é super específica em relação a isso, no sentido de que é necessário ter um professor, tá? O professor, ele faz parte dessa cadeia, né? Porque o professor que passa é mais do que uma relação professor-aluno, é uma conexão. Essa energia é uma conexão e passa através do professor. O professor não tem um papel importantíssimo, tá? Inclusive, existe toda a linhagem, né, dos cabalistas, que Jesus faz parte, by the way. A linhagem dos cabalistas que passa de um para o outro, tá? Isso é muito importante. É dificílimo e diria quase impossível você estudar isso sozinho, não tem como, tá? Também faz parte da gente estar em comunidade, o que é excelente, né? A gente estar em comunidade faz parte de a gente ser humano, né? E é uma ótima parte. Isso também estimula, né? A gente estar em comunidade, estar em relação com outras pessoas, mas o professor é necessário no estudo da Cabala, tá? E é importantíssimo. O professor, ele meio que te cria, de certa forma, porque é mais do que apenas um professor-aluno, né? É um canal de energia para você. Mas, por exemplo, eu sempre estudei no Cabala Center, né? Então tem cursos lá. Você começa com o curso de Cabala 1, por exemplo. E aí tem vários outros, né? E vai seguindo. Cabala 1, Cabala 2, depois tem o curso do Zohar, você começa a se aprofundar na sabedoria do Zohar, e você começa a se aprofundar em cabalistas específicos, né? É um estudo pra vida inteira. Pra vida inteira. E as práticas, imagino que tenham algumas práticas formais, assim, meditativas. Sim. Não sei se tem entoar, o que tem, como que são as práticas que são utilizadas? Olha, tem meditação, tá? Tem meditação. Outra prática, como eu falei, é escanear o Zohar, ou ler o Zohar na língua que ele está escrito, que na verdade é aramaico, né? Mas falar, né? Falar alto, né? As palavras e as letras cria uma frequência de energia que te faz você se conectar mais com a tua alma. Então, sim, existem rituais. Toda lua nova, por exemplo, a gente se encontra, né? Isso está escrito no Antigo Testamento, que talvez a coisa mais importante do que qualquer outra é fazer o ritual da lua nova, por exemplo. Ritualizar, né? E é uma coisa assim que é tão ancestral. Hoje em dia a gente tem bastante conexão com os povos originários também, com o xamanismo. E eles trazem muito essa questão, né? De sentar em roda, de compartilhar, de ter alguém ali, um mestre, trazendo um conhecimento, partilhando um alimento, né? Que é uma coisa simples o ritualizar, mas às vezes a gente faz… eu acho que assim, o grande erro da humanidade é quando a gente entra no automático, né? Maravilhoso. É isso. É verdade. E ritualizar pode ser realmente colocado no cotidiano, né? Isso que é bacana. Sim. A gente traz muita gente aqui, a gente traz muitas dicas, inclusive na nossa newsletter, de práticas que podem ser colocadas, né? O nosso cacau aqui se tornou nosso ritual de abrir. Gente, eu queria dizer, né? elogiar o cacau, porque tá muito bom, Gostoso, gente. É gostoso, né? Nossa, Você sabe que no começo, quando eu tava tomando, você falou sobre essa questão de sentir ele doce. No começo, eu lembro quando eu comecei a tomar o cacau, eu senti amargo. Agora eu já sinto doce também. Olha que maravilha. Então eu já tô… Esse eu vou tá, treinando. realmente, ele tá É muito bom. muito bom mesmo.
Maravilhoso. E eu tenho mais curiosidade, por exemplo, dessa questão do mapa, né, que você traz. Tem algum relato, assim, das pessoas… Eu sei que você já atendeu milhares de pessoas, né? E relatos, assim, de pessoas que estavam travadas, sem saber o que fazer. Abre a tua mente, assim, que você entende tudo. Entende tudo da tua vida, entendendo o teu mapa. Tudo. Por que você tem certos desafios em algumas áreas? Por que você nasceu na família que você nasceu? Porque algumas coisas dão certo, outras não dão certo. Por quê? Sim, abre tudo, você entende por quê. Porque você é a causa de tudo, certo? A gente é a causa de tudo na nossa vida. E quando você começa a entender as escolhas que você fez para que certas coisas tenham sido criadas, você toma controle. Então, sim, claro, você entende do porquê que aquilo tá lá. E o que você tem que fazer em relação a isso. O que eu vejo de diferença, talvez, no meu trabalho e outros trabalhos, é que eu sou muito enfática em dizer pra pessoa… É porque não sou eu que tô dizendo, né? Não é uma opinião minha, não é eu que acho, né? Aliás, nada do que eu falo é uma opinião minha, né? Eu tô passando uma sabedoria milenar que existe há mais… Desde a criação do universo. Então, nada é meu. Nada que eu tô falando é uma opinião minha. Por isso que eu falo enfática. Porque eu sei o que… Porque quando você entende a estrutura do universo, você sabe a resposta. Sim. Porque não é uma opinião. Entendeu? Não tô achando que é isso, não é fato, porque quando você entende a estrutura do universo, você sabe qual que é a resposta. É básico assim. Então, eu sou muito enfática. Obviamente que às vezes não dá, né? Às vezes a pessoa precisa exercer, né? Algumas transformações que dependem dela, né? Mas muitas vezes eu consigo identificar o caminho. Muitas vezes, na maioria das vezes. Eu queria até explorar um pouquinho isso aí, porque quando tem uma leitura, né? Uma interpretação das informações que compõem nosso ser de alguma forma, como astrologia e outros, né? Eu vejo que é interessante entender que não somos reféns daquela informação, mas que existe uma predisposição, né? Uma predisposição, uma força que ela já tá ali atuando, que a partir do momento que eu tomo consciência, tenho clareza disso, aí eu consigo ajustá-la, é isso? Maravilhoso, exatamente isso, exatamente. Você já tá sabendo qual que é a força contrária, na verdade você identifica uma força que quer te limitar. Nosso trabalho todo é identificar essa força que quer nos limitar e superar ela. E quanto mais você tem… Primeiro você tem que saber, né? Que é uma força que quer te limitar, ela é tua inimiga. Você tem que entender quem que é o teu inimigo. Então, quando você cria consciência de que aquilo é o teu inimigo e ele tá querendo te ferrar, você já sabe que você tem que ganhar dele. Você sabe como é que ele funciona. É tudo sobre você estar ciente e consciente disso. E aí, o teu trabalho é lutar com ele e ganhar dele, né? Então, quanto mais você identifica quem é teu inimigo, como que ele opera, muito mais chance de você ganhar dele. Aí, o que acontece? O inimigo, que é o oponente, o que ele faz? Ele investe 99% da força dele em se esconder. Aí que tá. Tá? Então, grande parte da revelação, né, da leitura deste mapa é revelar ele. Porque ele é muito oculto e muito esperto. Porque quem criou ele? Deus. E ninguém é mais esperto que Deus, né? Mas Deus criou uma força muito inteligente para se opor a nós. Sim. Só que a gente ficou perdido, porque a gente não sabe como ele funciona. E justamente a sabedoria da Cabala mostrar pra gente como que essa força funciona. Sim, que seria, por exemplo, que nem tem algumas linhas de estudo que falam que o ego, ele tem a sua função, mas o ego programado ali com os padrões e com todas essas limitações, ele seria essa força negativa. Então, boa colocação, muito importante a gente entender, né? Porque a Cabala não vai falar pra gente que a gente tem que morar isolado, né? Então, assim, então vou abdicar de tudo e morar isolado. Não. A gente tem que aprender a lidar com a vida, né? Lidando com pessoas e saber lidar com o mundo físico, certo? Sim. Então, o ego, ele não é só ruim, tá? O ego demonstra desejo. O que é extremamente importante. Tanto que a gente vê que a maioria das pessoas que realizaram coisas, as pessoas que têm grandes egos, certo? Porque elas têm grandes desejos. Sim. A questão é transformar o desejo de receber para si mesmo, que é um desejo egoísta, para um desejo de receber para compartilhar. Isso é a solução e a resposta da humanidade. A benefício de todos. Perfeito. Nossa. Receber para compartilhar. Mas depende do desejo. Então, a gente nasce com o ego… É o nível o ego é o desejo, tá? Só que o problema é que este desejo, a gente nasce com um desejo egoísta. É só pra mim, eu quero pra mim.
né? E é como que eu purifico isso? Como que você purifica isso? Não é abdicando do desejo, é transformando o desejo de receber só pra você, para o desejo de receber pra compartilhar. Porque aí o que acontece? Você vira um canal. Você vai receber tudo. Uhum. Só que você vai receber pra benefício dos outros, exatamente. Pra compartilhar, pra criar. Então todo mundo vai ganhar. Faz muito sentido isso, porque nos meus estudos, assim, de autoconhecimento, eu acesso muito questões, traumas, assim, de querer ser vista pelo meu pai, querer ser ouvida. E aí, sempre entrar num lugar de agradar todo mundo e me anular para que cada vez mais eu seja vista como boazinha e tenha amor das pessoas que me trouxeram nesse mundo. E hoje em dia, já, né, trabalhando muito isso, eu vejo que essa vontade de ser vista, de ser ouvida, transmite totalmente o que eu tô fazendo no meu trabalho. E de forma, assim, que eu nem imaginei que eu fosse trabalhar com isso hoje em dia. E que, ao mesmo tempo, eu consigo ser vista e ser ouvida, porém, a benefício de todos. Porque eu sei que as pessoas que vêm aqui passam por um lugar, assim, que a gente sempre traz pro nosso coração de integridade, de conhecimentos que a gente quer aprender e quer compartilhar com outras pessoas, né? Então, nossa, faz muito sentido isso que você falou. Propósito, né? Missão de vida. Isso, é. Aí quando se alinha, né? Maravilhoso. Tem o ego, mas já vem de outro lugar. Tipo, não, eu não quero só pra mim, né? Como que a gente acessa… Uma das perguntas que a gente fez no começo, né? Tem tanta coisa que as pessoas sabem que a gente ainda não sabe, que muitas pessoas não sabem. Como que a gente faz pra, né, ligar esses pontos, né? Que é o que vocês fazem, né? Sim. Maravilhoso. É a função aqui desse podcast aqui, legal. Esse é um assunto profundo, né? Porque ele mexe em coisas aí em conhecimentos ancestrais aí que tem muita história. Nossa Senhora. E, assim, pra gente entender mais, assim, dessa conexão que você traz no mapa da alma, fala um pouquinho mais pra gente ir entender mais, assim, o caminho que você faz pra fazer esse processo. Tá, o mapa da alma que eu estou lançando hoje. Sim. Olha, eu fiquei, assim, chocada e maravilhada quando isso foi ensinado pra mim. Pelos meus professores, né? Que existe uma fórmula de você decodificar a tua transformação. O que você vai fazer aqui? Eu falei, como assim não existe essa fórmula e ninguém nunca me avisou? Como é que isso não é ensinado na escola? Né? Eu fiquei chocada com a existência disso. Mas é o que você falou, essa sabedoria foi oculta, gente, até 20 anos atrás. Entendeu? E agora sim ela está revelada. No momento que eu fiquei sabendo, como assim existe uma fórmula para decodificar o que eu vim fazer? Isso tem que ser… Cara, tem que ser disseminado, né? Óbvio. Então, sim, a astrologia cabalística, ela decodifica uma fórmula, que é a fórmula do Qigong, que mostra pra você 95% do que você veio fazer aqui. Ou seja, é o que eu te falei. Quais são as suas forças, o que tá te opondo, o que você traz de vidas passadas que você veio transformar, e o teu karma. Ou seja, tudo. Todas as respostas que você tem, perguntas que você tem, as respostas estão ali. E no momento que isso clareia pra você, você entende o porquê de tudo. Isso é uma loucura. É um mapa de navegação. E aí você vai me perguntar, por que 95, né? Porque não é 100? É uma ótima pergunta. Eu pensei nisso. É uma ótima pergunta. Mas aí também tem uma técnica cabalística, tá? Que é a técnica do 5, 95%. 5% versus 95%. Porque 5% sempre tem que dar pro oponente. Sempre. Porque o oponente é uma força que está presente no mundo físico e a gente tem que considerar que ele está presente. Não dá pra fingir que ele não existe. Não, sim, ele existe. Então você tem que jogar um ossinho pra ele ficar quietinho. Que nem pra um cachorro. Se o cachorro tá pedindo comida na mesa enquanto você tá jantando, o que você faz? Joga um osso pra ele que ele vai ficar quieto, não é? Então, esse 5% tem que jogar pro oponente. Gostei disso. Exatamente. Não dá pra você falar, não, então eu vou decodificar 100%. Por quê? Porque o oponente vai falar, opa, eu vou interferir nisso aí. Porque o oponente vai interferir. É uma técnica. Se você dá 100% pra ele deixa você em paz. Legal isso. Que é o que muita gente às vezes fala da gente ocultar as nossas sombras, né? Tipo, não, vou colocar ela lá naquele porãozinho, deixar bem quietinho. E aí aquilo vai aumentando, aquilo vai tomando conta da tua vida, Até né? porque a gente tá aqui pra passar pelos desafios e aprender, né? Graças a eles a gente tá aqui também, né? Vai limitar a nossa oportunidade aqui nessa brincar no encarnação. parquinho. Oxa, vim aqui pra Terra é pra isso mesmo, né? É verdade. Exatamente. Tem um amigo nosso que ele fala justamente isso, que a Terra é um playground, né? Mas aí a gente tem que aprender a escolher, né? Não jogar esse jogo, né? Isso.
onde a gente vai brincar, se divertir e ao mesmo tempo ter a responsabilidade que a gente tá aqui numa missão, né? Maravilha. Muito bom, que legal. Nossa, tem mais perguntas? Não tem. Meu Deus. Eu quero que você deixe. Eu quero fazer pro meu mapa. pessoal, os seus contatos aí, pro pessoal poder acessar, saber mais, né? Se tiver movimentos. Com certeza. Meu canal principal, posso falar pra câmera ali? Pode Sim. falar. Meu canal principal é o Instagram, né? Dica Astral, se chama Dica com K, Dica _ Astral, que é onde eu passo diariamente, né? Dicas astrais e cabalísticas. Então, vocês podem me seguir nessa rede. E eu estou lançando hoje o Mapa da Alma, que é 100% digital também, que é sobre isso que eu acabei de explicar. E tá lá no link da minha bio. E também o Encontro Pessoal comigo, que é uma leitura que a gente vai conversar, né? E trocar uma ideia muito mais personalizada, claro. Que você também pode fazer o acesso e agendar comigo via meu site ou via o Instagram. Tá tudo lá no meu Instagram. Legal. Maravilhoso. Olha, eu senti que você veio aqui enviada por Deus. Pelos 72 nomes de Deus. Eu acho que isso tem Sim, muito a você ver. veio trazer muitas respostas pra gente. Eu tô muito feliz, muito grata. Nossa. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Sim. E ó, isso aqui, ó, highlight, gente. Quem não tem ainda, ó, uma delícia. É verdade. Que bom que você gostou. Muito. Isso é uma honra, porque ó, ela falou que é a primeira vez que tá tomando um cacauzinho e já adorou. Acabou já aqui, ó. Amém. Que bom. Só não tomo mais porque depois eu não durmo, hein? Deixem os comentários aí se vocês gostaram do episódio. Compartilhem com mais pessoas, porque a gente sabe, né, que isso daqui tem muitas chaves poderosas aí para ser compartilhadas, né? Sim. E dá uma olhada no nosso catálogo aí, que tem muita coisa boa também. Tem Fiquem ligados. muito episódio maravilhoso. Gratidão, Obrigada, Diana. gente. Tchau, tchau. Gratidão.